Eu tive que vir aqui publicamente reagir a esse vídeo porque o cara é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês a história dele e fazer alguns complementos. Vem cá comigo. Eu vendi mais de 5 milhões e eu ainda sou pobre. Eu comecei no digital lá em 2021. No final ali de 2023, eu tava com 30 mil reais na conta. E isso foi devido a 3 coisas. E tem 2 dessas coisas que todo mundo que vai te vender um curso nunca fala sobre isso, tá? E a terceira coisa foi um erro pessoal meu que eu vejo em todo mundo que quer ganhar dinheiro. E que me fez faturar 5 milhões e não lucrar tanto quanto eu poderia ter lucrado. E no final ter que recomeçar, né? Se você acha que eu sou mentiroso, você pode ir lá no meu Instagram, ele vai estar aqui, ó, aí em cima, fuçar lá nele que você vai ver. Eu já fui pra Dubai, eu já fui pra Bali, eu já recebi aquelas inúmeras plaquinhas de faturamento, eu já fui em eventos digital, já comprei mentorias, cursos caros de 10 mil. E não tem nem motivo pelo qual eu tá mentindo aqui pra você. Eu tô fazendo isso aqui pra te ajudar, cara, porque esse terceiro erro pessoal, eu não quero que você cometa. Você pode até pensar que eu sou idiota, mas, cara, eu não sei quando que começou, ou se você tem ou se você não tem essa vontade de ganhar dinheiro. Eu sempre tive vontade de ter mais, né? Mas essa vontade intrínseca de ganhar dinheiro e fazer as coisas pra ganhar dinheiro foi em 2016, quando eu fui na casa do meu avô. E a mulher dele cuidava de uma senhora lá. Essa senhora acabou falecendo e deixou as coisas lá pros filhos, pros parentes. E ficou uns livros lá. E tava lá, não tinha internet, não tinha porcaria nenhuma pra fazer. Peguei, vou ler esses livros. O primeiro livro que eu li sobre ganhar dinheiro, essas coisas, foi As 10 Principais Diferenças entre a classe média e os ricos. Eu li esse livro, tipo, rapidão. E, cara, quando você tem o primeiro contato com coaching, você fica muito motivadão, assim, vou ganhar dinheiro. Aí depois eu li um livro dessa mesma senhora que faleceu, que era esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Aí nesse livro aqui, e no outro também, eu notei uma coisa. Olha como é que a véia fazia. Ela sublinhava tudo. Ela não só lia por cima. Esse livro foi fundamental para mim. Esse livro, como um todo, mudou muito a minha vida, minha forma de ver, minha forma de pensar e tudo mais. E eu aconselho todo mundo que quer ganhar dinheiro a ler, mano. 100%. Vou até mostrar para vocês aqui alguns livros, tá? Que eu recomendo para todo mundo. Pera aí. Voltei, além claramente dos Segredos da Mente Milionária que ele já falou. Trabalho 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Cara, me tornou o nômade que eu sou hoje. Toda a mentalidade que eu tenho veio disso aqui também. Pai Rico, Pai Pobre deu a minha base inteira de pensar em ativo, passivo. E se ele tivesse lido esse livro, inclusive, muito provavelmente ele não estaria pobre hoje em dia. E eu vou explicar o porquê ao longo desse vídeo. E pense em riqueza também, maravilhoso. Leiam, obrigatoriamente leiam esse livro. Vamos continuar aqui o React. Ela realmente lia essa merda. Então, se ela lia essa merda e morava num bairro nobre e tinha dinheiro, então mentalidade pode deixar uma pessoa com dinheiro. Então, eu vou ganhar dinheiro com essa merda, eu vou ficar rico. A partir daí, eu comecei a pesquisar a forma de ganhar dinheiro, né? Esse erro, esse terceiro erro que eu falei, que veio intrínseco a mim, que eu não quero que aconteça com você, eu não percebi, mas esse erro começou a crescer em mim pra depois eu cometer esse erro mais à frente. Eu sou, por natureza, ou por conta disso, já arrogante e prepotente, e eu tenho. Vamos lá. Cara, isso acontece muito, tá? Principalmente com a galera como a gente que veio de baixo. Isso acontece demais, porque acontece uma coisa no nosso cérebro que é uma guinada muito alta de um conhecimento. E a gente tem até aquela curva de aprendizado, né? Que no começo, quando a gente acha que sabe muito, a gente tem o maior. A gente é o mais foda que tem. A gente não sabe nada, mas a gente acha que é o mais foda que tem. E quanto mais você sabe, menos prepotente você fica. Aqui, ó. Aqui, ó. Sou um gênio. Quando você não tem nenhuma experiência, quando você tem a média ali, não sei nada, e quando você é expert, eu sei bastante, mas sei das minhas limitações. Que hoje, graças a Deus, é o meu caso. E provavelmente é o caso dele também, não é? E quando você sabe as suas limitações, você perde toda essa arrogância e você começa a se tornar um ser humano normal, com a autoestima muito mais elevada, obviamente, mas um ser humano normal. E é daqui, desse ponto, que eu falo com vocês hoje. Porque antes eu me achava o fodão. E quando eu apareci no G1, né, não canso de mostrar isso, faz parte da minha história, 5 anos atrás. Aqui, esse moleque aqui, ó, ele achava que sabia tudo do marketing digital. Ele era o 01 de tráfego, ele era o 01 de copy, é um fodão! E é essa parte aqui, onde tudo é purpurina, tudo é muito novo, tudo é muito novo. E aí esse falso conhecimento deixa a gente lá em cima, irmão. Até você tomar o primeiro murro, até a tua primeira conta de anúncio cair, até a primeira copy sua falhar. E você fala pra ele, espera aí,
talvez não seja tudo isso. E você começa a se desenvolver, e foi assim que eu cheguei aqui. A prepotência também me acompanhou por muito tempo. Por muito tempo. Eu só deixei de ser prepotente quando eu descobri que a prepotência precede a queda. O orgulho precede a queda. E é muito normal isso acontecer, porque a média é muito baixa. Então tomem cuidado. Protejam o coração de vocês desse sentimento, porque de fato, como ele falou aqui, é uma merda, entendeu? Você pode se frustrar demais. Peguei, saí da Americana, já conheci o digital, já tinha tentado lançar algumas coisas, que nem eu disse. Eu fazia tudo que eu via que desse dinheiro. Só que acontece, a primeira coisa que ninguém... Aqui tem um problema. Aqui tem um problema. E eu acredito que esse foi uma das coisas que me fez ter sucesso mais rápido. Quando eu entrei pro Sub-19, que foi o Mastermind do Ryan Santos, na época eu tinha 16, o que mais acontecia era eu ver gente da minha turma que teve acesso ao mesmo conhecimento que eu, né? Viram os mesmos vídeos, as mesmas aulas. E em uma semana, a notificação que pulava lá no grupo do Sub-19 era: alguém aí tá fazendo social media? E esse mesmo cara, 2, 3 semanas depois, qual a dica para quem tá começando agora no tráfego? Esse cara, 3 semanas depois, alguém já teve sucesso como copy? E esse cara, 3 semanas depois, alguém já foi comercial? E o que acontece? Você não passa por toda essa fase de aprendizado que a gente comentou desse outro lado aqui. Porque você está sempre... É um eterno... tudo isso aqui é um eterno recomeço. Você está sempre tendo que aprender algo do zero. Está sempre naquela euforia de ser o fodão. E aí você nunca vai tomar um choque de realidade. O que eu via era a galera mudando toda hora. Alguém tá rodando afiliado. Alguém virou produtor. Oi, tem alguém ganhando dinheiro com coprodução? Que eram as coisas famosas na época, né? Hoje em dia também tá bem famoso o DR com Light e tal, mas nada mais é do que coprodução. E esse mesmo cara, ao invés de tirar a dúvida de tráfego por 2, 3 meses e ficar especialista nisso e investir mais de 5, 10, 15 milhões, como já foi meu caso, como é hoje em dia a gente gastando 600k mês, tá? Tem mês, aqui vou até colocar o print, ó. Tem mês de a gente investir 900 mil reais em anúncio, tá? Se eu tivesse mudado o tempo inteiro, desde essa época eu não ia ter chegado aqui, tá? Fala quando vai vender um curso do digital para você é o seguinte: os produtos morrem, tá? Mas como assim os produtos morrem? O que isso tem a ver? Mais ou menos. Ele vai dar até uma explicação melhor aqui, mas eu quero complementar que produto nunca morre. Porque no digital a gente tem uma barreira aqui no meio. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. Tudo que se refere à venda, a pessoa passar o cartão, acontece no ponto A. O ponto B é o produto. Isso aqui não importa para vender. Eu vejo muita gente... Nossa, eu passei 3 meses criando meu produto e não vendo nada. Irmão, se você tivesse passado 3 meses do lado de cá, aprendendo a criar oferta de fato, você teria vendido alguma coisa. Tanto que quando eu fui virar expert, para quem não sabe, né, comecei a criar meus funis próprios de VSL também. Quando eu fiz a minha VSL, eu não tinha nem curso. Peguei um curso antigo meu, coloquei ali e já era. Tomei 30% de reembolso? Sim, tomei 30% de reembolso. Mas depois que eu validei, tive ali 3 vendas, o que eu fiz? Melhorei todo o curso, depois de vender. Porque se eu não tivesse chego nessas 3 vendas, eu teria que focar 100% no ponto A. Então tomem cuidado, o produto não morre, porque o produto vem depois da venda. O que morre é o formato, é o anúncio, é a copy, tá? É a VSL que satura, são os criativos que a galera começa a pular. Tudo isso aqui morre. Tudo do ponto A morre. O produto é o último a morrer, tá? Por que não morre? Porque a pessoa não acessa isso antes de comprar, tá? Então eu só queria fazer esse disclaimer ali nas duas diferenças das coisas, tá? Vamos continuar.
Com 5 milhões eu ainda continuar pobre. Eu tinha feito um produto de relacionamento quando eu trabalhava na Americanas, eu tinha vendido 6 mil, tinha gastado uns 5 mil. Eu tinha dado R$1.000 de lucro. Pra quem ganhava R$1.200 por mês, já era, nossa, R$1.000 de lucro. Eu saí da Americanas, comecei a rodar só ele e ele parou de ser lucrativo. Então eu tive que lançar um outro produto. E ninguém fala que produto morre. Só que qual que é a parada? Imagine que você vende um chapéu com esse papelzinho. Você entrega na rua um monte de chapéu, aí tem lá o número. Só que depois que você começa a vender muito isso aqui, mesmo de longe, as pessoas vão ver a cor do papel e falar, nossa, aquele maluco tá vendendo um chapéu. E ele vai parar de vender. Aí o que você pode fazer? Tentar vender outra coisa ou vender a mesma coisa de outra forma. Que seria o quê? Você testar outros papelzinhos coloridos, né? Ou um outro produto, né? Então, em vez de vender chapéu, vender sapato. Para cada produto que você vai vender, para cada variação do mesmo ou um produto novo que você vai vender, você vai gastar. E o que acontece? Às vezes você vai testar 1, 2, 3, 4 produtos e nenhum vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar um outro produto. Esse também não vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar outro. Não vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar outro. Para depois o próximo ser lucrativo. E ninguém no digital fala isso aí. Eles falam que é como se você fosse lançar um único projeto e ele fosse ser lucrativo. E mesmo se esse projeto for lucrativo, ele vai morrer em algum momento. A não ser que você construa a marca, que você construa uma marca Swarovski, ou se você tenha um rosto muito conhecido e seja o Toguro para vender o sabor energético. Mas aí é outros 500. Nós estamos falando de promessa de ganhar dinheiro relativamente fácil. Essa é a primeira coisa que ninguém fala. Então, saí da Americanas ali, eu tinha esse projeto, eu tive que lançar outros. Eu lancei um de celulite, aí eu lancei um de emagrecimento, aí eu lancei um de queda de cabelo. Esse de queda de cabelo foi lucrativo, mas eu tava quase quebrando. Esse de queda de cabelo, ele vendeu por uns 3 meses ali e foi lucrativo. Só que dele morreu, daí eu tive que fazer várias versões dele para ele voltar a vender. No final de 2021, eu tinha vendido já 1 milhão e um pouquinho, e eu tava com quase 200 mil na conta. Ou seja, vendeu 1 milhão para estar 200 mil na conta. Por quê? Por conta... Vamos lá, fazer uma outra distinção aqui também que me fudeu muito no começo. Isso é foda, mano. Isso é foda. São 2 caixas. Sempre. A tua empresa, tua oferta vendeu 1 milhão. E você tava com 200k no bolso. Eu vou partir da premissa de que ele fala 200k no bolso, porque possivelmente ele jogava tudo para uma conta ou tudo para outra. E no modelo de marketing que eu acredito, que é o real marketing, é o que eu tanto prego nas redes sociais, você tem que começar fazendo distinção do que é empresa e o que é pessoa física. Se você vendeu ali 100 mil reais, hoje uma margem de lucro aceitável, tá, pessoal? 20%. Tá? Então você tem 20k de lucro. Você não pode pegar esses 20k e colocar no seu bolso e sair lançando combão na balada. Até pode, mas e o mês seguinte? Que você vai ter folha para pagar se você tiver funcionário ou se você ter que reinvestir em tráfego. Então, enriquecer com o mercado digital leva tempo. Porque você precisa fazer retiradas pequenas para não comprometer o caixa da sua empresa para a sua OPF. Muita galera via eu escalando muito como é hoje, e eu retirava 5k pro meu bolso. Na época que eu tinha 150 clientes de agência, faturava ali pra caralho também, eu tirava pro meu bolso 3k. 3k pro meu bolso. E o caixa da empresa, Dudu, só aumentando. Só que o caixa PF, pagar conta. Só pra pagar conta. Pra se manter e fazer investimento. Uma das coisas que, com certeza, é o que mais me traz paz hoje em dia no mercado de DR, que é tudo muito volátil, foi ter feito investimento. Quanto menorzinho aí, que recebe 200k numa oferta, que fatura 200 mil numa oferta, saca esse dinheiro pro bolso e pensa, mano, estourei, vou comprar um Porsche. O cara compra o Porsche, tem que pagar IPTA, IPVA, tem que pagar a gasolina. E ele começa a aumentar muito o custo de vida dele, porque ele não faz nem essa separação de IPF e PJ, nem faz. E o pouco de dinheiro que entra para ele acha que é o lucro da empresa, ele vai lá e torra num carro. O que eu faço, tá? Até hoje em dia, mesmo vendendo mais de 1 milhão no mês, eu distribuo 30% do lucro que eu tenho nas minhas operações pro meu bolso. E disso, 70% eu invisto.
tá? Com bolsa de valores, fundos imobiliários, CDBs, CRI, CRA, debentures e tudo mais. E o restante é só para pagar as contas. Eu podia lançar um Porsche, mano, com o dinheiro que eu tenho, eu podia 2, 3 carros, mano. A troco de quê, rapaziada? A gente compra coisa que não precisa para provar para pessoas que nem nos assistem coisas que elas nem lembram que falaram. Por muito tempo, eu cresci muito na base do ódio. Eu vou provar para aquele meu tio safado que eu vou ser, sim, o próximo Bill Gates. Tá? Isso é um desabafo pessoal. Tem ali no meu carrossel. Falavam muito isso para mim no começo do digital. Que ele tá achando que não vai fazer faculdade, que não precisa estudar, que é só fazer ali, trabalhar com rede social. Ele vai se fuder. Era sempre esse papo, sempre esse papo. E são adultos frustrados que colocaram em cima de um adolescente uma parada de frustração pessoal. De frustração pessoal. Eu fiz ali no meu Instagram, eu fiz esse post aqui há um tempo atrás, né? É um carrossel um pouquinho, contando mais um pouco da minha história e tudo mais, como eu comecei no lançamento e tudo mais. E aqui tem as frases que me falavam. Esse trem de internet não vai dar certo, procura um emprego. Né? Vai achando que é o próximo Bill Gates que não precisa de faculdade, só fica fazendo live, cadê o teu dinheiro? Esse é o garoto prodígio, sem conta pra pagar fica fácil. Vai viver vendendo paçoca, só fica no computador, você vai trabalhar pra mim porque isso é minha trabalho. Só que aconteceu demais. Demais, demais. E o ódio me impulsionou por muito tempo. Só que esse cara hoje, irmão, tá com um casamento cagado. Esse cara hoje ganha menos. E eu fico feliz com isso? Claro que não. Queria que ele tivesse sucesso, mano. Porque o que o outro fala pra mim não pode de maneira alguma me influenciar. A não ser que seja positivo. Eu entendo hoje que toda negatividade que alguém te diz é só, tão e somente, reflexo da sombra desse ser humano. Então nada disso aqui pode te afetar, rapaziada. Nada pode te afetar. Vamos voltar pro vídeo aqui que eu já tô indo pra outra. Tive que testar vários projetos, às vezes do mesmo, só que eram vários projetos até um ser lucrativo. Só que tem uma pegadinha nesses projetos que era um erro mental meu, que eu vou te falar. Mas antes disso, tem uma coisa que a galera que vende curso não fala, que é o quê? Não é você pegar e abrir a porcaria do notebook na praia e ganhar dinheiro com o notebook na praia. Não é tão fácil. Como assim? Imagina que para fazer cada um desse aqui, para vender na internet, cada papelzinho desse aqui, você tem que fazer uma pesquisa de público, né, para você entender quais os chapéus que estão na moda, quais os estilos de chapéus, quem que é os seus concorrentes de chapéu, o que eles estão fazendo. Então só isso aí já é uma função. Aí depois você tem que escrever. Esse é o trabalho do copywriter. O que o copywriter faz? Ele vai lá, cria todo o plano do marketing e os textos que vão convencer as pessoas a comprarem o seu chapéu. Aí depois você tem que fazer os anúncios. O que são os anúncios? É o vídeo da pessoa, né? Que vai chamar você para clicar no Saiba Mais e acessar um site. Esse é o anúncio. Provavelmente você vê isso aí todo dia. Então você tem que pagar alguém para fazer um vídeo desse. Fora editor, né? Só aí já vai o quê? Umas 3, 4 funções? Depois disso, você vai ter que pagar alguém para fazer um site, ou você vai ter que fazer um site. E esse site vai ter que estar confiável e vai ter que estar com uma copy que convença a pessoa que aquele site, ela pode colocar os números de cartão de crédito ali, que a primeira vez que ela vai ver, já vai colocar o número de cartão de crédito. Tem que convencer ela de que não é sacanagem também. Além disso, você vai ter que ter um vídeo que convença a pessoa que vale a pena comprar aquilo ali. E além disso, você vai ter que ter o conteúdo para entregar para ela. Você vai vender o quê? Vai vender um e-book? Você vai vender um curso? Você tem que ter aquilo pronto para entregar para ela. Ou seja, para cada um desse aqui, você vai ter que fazer tudo isso. Então, ninguém... É o que eu falei pra vocês, não precisa ter pronto. Faz depois que vendeu. Quem fala que não é fácil de fazer e dá pra fazer sozinho, dá pra fazer tudo com IA. Quem fala que dá pra fazer tudo com IA é mentira, porque eles estão vendendo curso com o rosto deles e ensinando a mexer com IA. Não tem como fazer tudo com IA. Ainda não. Talvez no futuro tenha, talvez, mas ainda não. As pessoas percebem que é um projeto sem rosto, que é um projeto feito relativamente simples demais. Cada vez mais elas vão querer ter um rosto atrelado àquilo ou uma marca. Por isso que tem bijuteria e tem Swarovski, sendo que... Exatamente. É por isso que eu prego muito que rodar o real marketing é a parada. Eu fiz uma masterclass de 2 horas mostrando aqui como a gente escala com expert, mostrando a nossa estrutura de equipe, de remuneração. Tem grupo de aluno, todos os nossos funis, a estrutura da nossa VSL de 7 dígitos, tem tudo isso. Eu só estou mostrando isso aqui no meio do vídeo
pra ficar claro, assim, sabe? E não é fácil, mano. Não é fácil, porque assim, ó, sendo bem honesto, mano, eu vou fazer uma transição aqui pra ficar mais fácil de ver. Quando a gente vem pra essa parte aqui, é um puta de um conteúdo, mano, que pra chegar nisso tem muito trabalho. Tem que ter os hacks das páginas, tem que ter estrutura de equipe, tem que saber fazer anúncio, as métricas, a estrutura do nosso comercial, o nosso funil anti-reembolso, né? O nosso upsells que converte em 30%. E para chegar nisso aqui é complexo, mano. Não vou te mentir. O link do treinamento da Masterclass, onde eu te ensino tudo isso na prática, tá aqui na descrição. Mano, R$197 tá de graça, de graça. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse conteúdo no ar, porque realmente é um conteúdo muito bom. Se você tem interesse em aprender marketing digital de verdade, com quem está no campo de batalha, conquistando dezenas e dezenas de plaquinhas, tem um monte para chegar ainda, clica aqui embaixo, entra para Real Masterclass do Real Marketing, que eu quero te mostrar na prática como é que eu faço tudo isso. Mas vamos continuar aqui o react do vídeo, que tem muita coisa ainda pela frente, o conteúdo do cara excepcional, excepcional. Vamos lá. Às vezes as duas são um aço cirúrgico, mas Swarovski tem mais valor do que a bijuteria. Então, primeiro, faturamento não é lucro. Só para resumir até agora, para eu falar sobre o principal erro pessoal que me fez faturar tudo isso e não ficar rico, a primeira coisa que a galera não fala quando vai te vender o curso é que os projetos morrem, os produtos morrem, você vai ter que lançar vários. E o segundo é que não é tão simples. Na verdade é simples, é que não é tão fácil. Então, são várias funções. É como se fosse uma empresa inteira de várias coisas que você tem que fazer e você quer fazer sozinho. Não é humanamente. Não é como se fosse uma empresa, é uma empresa. A galera entra com uma mentalidade de renda extra e vai dar ruim, mano. Porque isso aqui é business de verdade. Tem que trampar pra ganhar dinheiro. Não é oba-oba subir um anúncio no Canva e vai dar certo. O erro que eu cometi durante muito tempo foi o quê? Eu fazia muitos projetos assim. Só que por eu ser meio arrogante, que eu tinha contado antes, de fazer mais dinheiro que a maioria da galera que eu conhecia, eu também era assim aqui. Vamos supor que eu tinha que fazer 10 projetos para um ser lucrativo. A galera tinha que fazer 30 projetos para um ser lucrativo. Só que qual que era a minha parada? Vender chapéu e sapato dava dinheiro. Mas eu queria vender o chapéu porque o chapéu dava 3 vezes mais dinheiro. E o sapato, como só dava uma vez de dinheiro, vamos dizer assim, eu descartava ele. Então é por isso que eu tinha que testar 10, 20, 30 produtos. E eu recebi uma chamada de um moleque de 14 anos, porque ele pegou e falou, cara, você tem um produto 1 te dando 20% de lucro, tem um produto 2 te dando 50% de lucro, você tem um produto 3 te dando 40% de lucro. E você está fazendo mais um produto porque você quer um produto que tenha 90% de lucro. Você é idiota. Eu tenho 14 anos, vendo um produto de R$29, eu tenho, acho que era 25% de lucro, tô vendendo X mil, eu lembro que ele tava tirando 20 e poucos mil de lucro no mês, lucro líquido, né? Eu sei menos de qual que você, eu sou mais novo que você, e mesmo assim eu ganho mais dinheiro que você porque você tá sendo arrogante. Eu falei, putz, é verdade, cara. Aí eu já tinha faturado uns 4 milhões e alguma coisa. E eu tava com quanto no caixa? 30 mil. Por quê? Porque eu tava focando nisso. Eu vou encontrar um produto mais lucrativo que tem. Porque eu era idiota. Eu queria achar um produto que colocasse R$100 e voltasse 900. Sendo que começou 2024, ainda recebi mais umas comissões perante aquilo e voltei a tentar lançar projeto. Sendo que eu já tinha encontrado uma coisa com um esforço baixo e que me dava um dinheiro, que era copyright, mas eu tentei lançar mais projetos. Aí tem uma diferença muito grande no digital entre a galera que é dona de OP, né, de operação, que é o meu caso, versus a galera que é prestadora de serviço. Tem o gestor de tráfego, tem o copy, que é um dos que mais ganham, tá, no modelo de tráfego direto, porque eles ganham muita comissão mesmo, porque quase todo o trabalho, tá, eu diria que 80% do trabalho de um funil de DR é do copy, então ele tem que ser muito bem comissionado. Tem essa muita diferença. Antes ele era dono de operação, agora ele é só copy. Hoje eu sou dono de operação e tenho copies que trabalham para mim. Eu gosto muito mais desse jogo, porque é o jogo do real marketing que eu consigo aplicar tudo que eu quero o tempo inteiro. E é o que eu mostro para vocês na Masterclass, que o link está aqui embaixo. Só que também tem todos o lado ruim também. Eu trabalho muito mais que a maioria, eu durmo tarde, acordo cedo, fico maluco, começo a ter calvície mais rápido. São jogos diferentes. Não existe certo e errado. É o que você quer jogar. É o que você quer jogar. Lançar um projeto, você pode lançar um low ticket, você pode lançar um PDF, pode, vai ser lucrativo? Vai, mas isso aqui é muito mais fácil. Você precisa estudar, você precisa correr atrás, você precisa achar uma empresa boa, só que, cara, se você achar, é muito fácil ganhar dinheiro, porque o que eu mostrei ali, não tem que tirar nenhum valor, tem que tirar só imposto, o restante é meu, eu não gasto R$1. Em questão de ganhar dinheiro a curto prazo, é a melhor forma que eu achei, com o mínimo de esforço possível, é a melhor forma que eu achei. Eu tenho que escrever 5 anúncios por dia, 5 anúncios por dia, às vezes eu pego a demanda 6 horas da
manhã, dá meio-dia eu já terminei a demanda. Porque é 5 anúncios por dia. Antes eu tinha que trabalhar 12, 16 horas por dia para faturar 200 mil e no final sobrar 30 mil para mim. Que eu teria que lançar meus 2 projetos depois de uns 2 meses, porque esse projeto ia morrer. Então, para mim, essa é a melhor oportunidade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais explicativo, mostrando certinho o que é copywriter, o que você precisa estudar, como que você pode arranjar emprego nisso, aonde que você deve procurar e como que você pode ser bem. Siga um cara. Siga um cara. Muito bom, mano. Sensacional. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as adições que eu fiz no vídeo dele. Mais uma vez, irmão, parabéns pelo seu trabalho. Você é de verdade e dá pra sentir na fala de quem vive a trincheira disso, tá? Me sigam no Instagram, @EduardoOxar. Todos os dias eu posto conteúdo lá, falo mais sobre como eu tenho ganhado dinheiro nas redes sociais cada vez mais rápido, cada vez mais veloz. Foto, premiação, conteúdo, dicas, memes. E um cara que vive a vida de verdade. Um cara que vive a vida de verdade. Maravilha? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Entre na Masterclass, compre ela aqui embaixo, link na descrição. Me siga no YouTube, me siga no Instagram, se inscreva aqui e beijo, abraço!